O Brasil viu aumentar a pobreza no ano passado. São 54 milhões e 800 mil pessoas, 2 milhões de brasileiros a mais do que no ano anterior. Já o número de pessoas na extrema pobreza, segundo o IBGE, é de 15 milhões. E para falar sobre os dados do IBGE, eu converso com o professor da Escola de ES e Ciências do Trabalho, Fausto Augusto Júnior. Boa noite mais uma vez aqui, presente sexta-feira no seu jornal. Tudo bom? Tudo bom. Bom, vamos falar então em relação a este relatório que saiu essa semana pelo IBGE. E aí eu te pergunto, antes da gente começar a falar sobre esses dados, eu gostaria que você explicasse a diferença da pobreza e da extrema pobreza, né? A pessoa que está na pobreza e na extrema pobreza. Bem, são critérios internacionais que vão dividir em função da renda, né? Nós estamos falando de extrema pobreza, são famílias e pessoas que vivem com menos de R$140 por mês. Né? A pobreza, a linha da pobreza está na faixa dos R$406 por mês. No caso da pobreza ainda tem outros indicadores, mas é a questão do salário propriamente dito. O que o dado está mostrando para a gente é que nós temos mais de 26 milhões de pessoas, ou seja, com mais de um quarto da população brasileira vive com menos de um pouquinho mais de R$400 por mês. É só você fazer a conta, cada um olhar o seu orçamento para ter uma ideia do que nós estamos falando. Né? Nós estamos falando de pessoas que vivem com R$100 por semana, né, para resolver todos os seus problemas. A moradia, habitação, alimentação, enfim, um conjunto de gastos necessários para tocar a sua vida. E Fausto, quais fatores você acredita que foram cruciais para esse aumento da pobreza? Bem, o aumento da pobreza ele inverteu a curva a partir da crise. A partir de 2014 começa uma inversão, mas principalmente a partir de 2016 isso fica mais claro. Daí já foi aparecendo os índices. E já vai aumentando mais. A crise econômica, certamente, ou seja, quando falta emprego, a economia desaquece, normalmente são os mais pobres. Agora, o fenômeno de 2016 para frente, o que a gente tem assistido, é que ao mesmo tempo em que a pobreza cresce, a quantidade de serviços públicos para esse conjunto de pessoas vem diminuindo. Então, isso também vem afetando a qualidade de vida dessas pessoas. Para você viver com uma quantidade de recursos tão pequena, você precisa de elementos importantes do Estado. Né? A saúde pública, a educação pública, o medicamento, o próprio gás, enfim. Você precisa de um conjunto de serviços que o Estado precisa prover para você. Como você tem, ao mesmo tempo, uma crise econômica que aumenta o desemprego, diminui a renda, diminui a capacidade produtiva das pessoas, na outra ponta, você tem uma redução cada vez maior dos serviços públicos oferecidos. E Fausto, nessa mesma pesquisa, nós temos também os indícios de que crianças, né, aproximadamente meio milhão de crianças também estão vivendo na pobreza. Isso acaba sendo puxado, né, nesse relatório, enquanto cresce, então isso é um reflexo também na questão dos jovens. Não só a questão dos jovens, né, porque você vai partindo para ver quem são as pessoas que estão na pobreza e na extrema pobreza, você vai ver que uma grande maioria, tem um impacto maior, são entre as mulheres negras que chefiam famílias. Ou seja, a condição da mulher e a condição da criança que normalmente está com essa mulher, né, ou seja, o seu filho, ela é uma parte da população mais impactada. Ou seja, a sociedade brasileira é muito desigual, ela é muito preconceituosa, enfim, a desigualdade social, ela não é uma desigualdade que simplesmente nós estamos falando de renda, nós estamos falando de gênero, nós estamos falando de raça, que está se misturando. Então, a questão a mulher ela é mais pobre que o homem, a mulher negra é mais pobre do que a mulher branca, e o negro é mais pobre que o homem. Sim, da periferia. E nos estados, né? Então o Nordeste concentra a maior parte da pobreza no Brasil. Ou seja, a pobreza tem cara, a pobreza tem cor, a pobreza tem gênero no Brasil. E por isso que políticas ativas são fundamentais para a gente enfrentar algo que não é simplesmente uma questão só da crise. A crise piorou o problema. Né? A questão da pobreza, da extrema pobreza no Brasil é uma questão estrutural que precisa ser enfrentada, que vinha sendo enfrentada nos últimos 10 anos, nos 15 anos, e que vem piorando e deixou de ser enfrentado principalmente a partir de 2016. E Fausto, sobre a questão do crescimento desse mesmo relatório, a gente também percebe que houve o crescimento do trabalho informal. São 37 milhões de trabalhadores vivendo nessa categoria de trabalho. Você acredita que isso é um reflexo desse aumento da pobreza? Uma coisa acaba puxando a outra? Assim, muitos trabalhadores perderam seu emprego. Então, são outras trajetórias. Quando você vê o indicador,
Existe um conjunto de trabalhadores que eram pobres, estavam na linha da pobreza e com a crise caminharam para a extrema pobreza. Mas existem aqueles que não estavam na linha da pobreza e ao perder o seu emprego eles regrediram para baixo da linha da pobreza. E ao mesmo tempo, quando retornaram ao mercado de trabalho, eles retornaram com uma renda muito menor, ou seja, normalmente no mercado informal. Os dados de emprego têm mostrado que a inserção no mercado de trabalho hoje quem adere, né, quem consegue entrar no mercado de trabalho novamente, vem como informal e com uma renda, em média, inferior, metade da renda de quem já estava empregado. Então, você vai vendo que há um rebaixamento salarial e uma piora nas condições de trabalho em geral da população. Isso impacta diretamente na renda das pessoas e não só na renda, impacta no recolhimento de impostos, impacta na qualidade do serviço público. Perfeito. Fausto, obrigado mais uma vez pela sua participação. Ótimo fim de semana e até sexta-feira que vem. Até sexta-feira. Até lá.